Pessoal, estamos aqui dentro do nosso pomar de maracujá, fazendo um diazão bonito, para falar sobre o melhor investimento que um produtor de maracujá pode fazer no seu pomar, que é a irrigação. Hoje eu vou abrir em detalhes como é o funcionamento do nosso sistema de irrigação aqui para vocês, como nós montamos, como ele está funcionando, dicas interessantes para vocês poderem tomar como base para montar o sistema de irrigação de vocês, beleza? Então fica até o final para não perder nada. Vamos lá, pessoal, antes de eu sair por aqui pelo pomar andando, deixa eu bater um papo com vocês sentadinho aqui. Primeira coisa, pessoal, o vídeo vai ser um pouquinho longo para a gente poder detalhar bem o nosso sistema de irrigação, então aproveita esse minutinho para se inscrever no canal, deixar seu like e deixar seu comentário, tá certo? Outro detalhe muito importante, pessoal, aqui embaixo tem um link para você se inscrever no nosso clube de membros, tá bom? Nosso clube de membros eu estou postando vídeos exclusivos para membros do canal. Estamos com um grupo de interação com os membros do canal, que os membros podem falar comigo, eu posso falar com os membros, eles podem interagir entre si, para a gente ter essa troca de experiência muito bacana. Então é um negócio muito show, tá? E também tem um link para você escolher seu plano na Agric Online, para você aprender tudo sobre agricultura, desde gestão da sua fazenda, até como você monta um sistema de irrigação, como você vai fazer o manejo do seu pomar de maracujá e por aí vai. Tem muito curso lá legal, curso sobre o manejo do maracujá, curso sobre o manejo de várias frutíferas, e toda semana eles postam coisa nova, tá? Então é muito bacana a Agric Online, eu sou aluno há muito tempo e tem me ajudado muito. Então vai lá, usa o cupom IMPERIAL para você escolher seu plano e assinar a Agric Online. Show de bola? Vamos lá então começar a falar sobre esse nosso sistema de irrigação, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, por que o sistema de irrigação é o melhor investimento? Eu gosto de falar que é o melhor investimento que o produtor pode fazer no seu pomar de maracujá. Primeiro porque é o seguinte, pessoal, a gente não escuta muito isso, mas o maracujá ele tem uma alta demanda hídrica, tá? Ele é uma planta muito rústica, ele aguenta o sequeiro, mas ele tem uma alta demanda hídrica para produzir bastante, para ter altas produtividades, certo? Então, a primeira coisa é que a irrigação ela vai possibilitar que você atinja o potencial produtivo da cultura, né, do maracujá. Então, se eu não tiver irrigação, pessoal, é muito difícil que eu consiga atingir altas produtividades como o maracujá ele promete, tá? Como as cultivares da Embrapa, elas discriminam como potencial da cultura. Então, primeiro ponto é esse. A irrigação ela potencializa muito a sua produtividade, tá certo? No seu pomar. Então já começa por aí. Segunda coisa que eu acho muito interessante da irrigação, pessoal, é que ela possibilita que você plante o maracujá em qualquer época do ano, tá? E uma das épocas do ano que eu acho muito interessante fazer o plantio do maracujá, porque você diminui suas preocupações que para mim são fundamentais no maracujá, que é a questão de se preocupar com pragas e doenças. Elas são críticas no maracujá, ou seja, eu tenho que me preocupar muito com isso, porque o impacto de pragas e doenças no maracujá é altíssimo. Então, se eu puder plantar numa época que eu vou ter uma baixa incidência disso aí, muito melhor para mim. Então, o maracujá ele possibilita que você plante nessa época e você tenha produtividade nessa época, que é muito interessante para o produtor. Aproveitar essa época que você tem baixos custos, que obviamente você vai ter menos incidência para pragas e doenças e tudo mais, ou seja, baixos custos no seu pomar, porque um dos grandes custos de produção do maracujá é justamente você tratar pragas e doenças. Você vai potencializar sua produção nessa época, ou seja, seu lucro vai ser muito maior nessa época do que seria sem a irrigação, tá? Então, isso aqui eu acho muito importante também, são dois pontos aí fundamentais no maracujá, nem sei dizer qual dos dois é mais importante, se é pela alta produtividade ou se é pela flexibilidade do plantio, mas os dois são muito importantes, tá, pessoal? Muito importantes mesmo, certo? E o que acontece, pessoal? Eu sei que irrigação é realmente um investimento alto no maracujá, tá certo? Eu sei que é um investimento alto, na verdade na agricultura de forma geral a irrigação ela é cara. Eu sei porque esse nosso sistema de irrigação aqui não é só para o maracujá, ele é também para o açaí, tá? Então eu sei disso, eu sei que é um negócio caro, mas pela experiência que a gente está tendo, pessoal, tanto no maracujá, quanto no açaí, quanto nas outras culturas irrigadas que a gente está tendo, na acerola, que já está começando a produzir com
com 3 meses de campo, a irrigação ela vai se pagando, pessoal. A irrigação ela vai se pagando, tá certo? E tem como você, em um lugar ou outro, ir barateando ou então até parcelando, no caso. O que eu quero dizer não é parcelando pagando, no caso, mas eu consigo fazer uma parte agora, uma parte depois, ir melhorando meu sistema de irrigação com o tempo. Dá para você fazer isso, tá bom? Deixa eu falar agora um pouquinho sobre o nosso sistema de irrigação, tá? Eu vou já mostrar para vocês cada etapa dele, mas eu vou resumir um pouquinho antes e mostrar umas imagens aqui para vocês, tá? Nosso sistema de irrigação hoje do maracujá, pessoal, ele está ligado aos setores de irrigação do açaí, certo? Então, por exemplo, a demanda hídrica do maracujá, que gira em torno aí de 20 litros por dia, é o que algumas literaturas apontam, nós não fornecemos isso, 20 litros por dia, porque por conta de estar no nosso sistema de irrigação do açaí, ele tem que seguir o regime de irrigação do açaí. Então a gente irriga em torno de 16 litros por dia. É um pouquinho abaixo, mas nós estamos tendo um excelente resultado e não pretendemos mudar. Esse resultado pode vir tanto porque nossa irrigação é localizada, então tem um melhor aproveitamento pela planta, quanto pelo horário de irrigação, que nós irrigamos no início da manhã, madrugada para amanhã, então tem um melhor aproveitamento da planta também, porque tem uma menor evapotranspiração do solo, ou seja, menos água evapora do solo nesse horário, então tem mais água no solo, mais umidade para a planta aproveitar, certo? E também porque nós deixamos nosso solo sempre coberto. Tem plantas de cobertura, tem cobertura morta, matéria orgânica. Então isso tudo melhora a eficiência da nossa irrigação. Por mais que nós estejamos irrigando menos, nós temos um melhor aproveitamento e isso aí tem dado bons resultados, certo? Então esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Nós temos uma irrigação vinculada ao setor de irrigação. Então, o que eu estou falando aqui para vocês não é para vocês olharem e falarem, esse aqui é o sistema ideal de irrigação, porque não é. É um sistema que nós adaptamos para poder servir a cultura do maracujá, mostrando para vocês que existem formas alternativas de você fazer uma irrigação boa para o seu maracujá, como nós estamos fazendo, certo? Beleza, então o nosso sistema hoje, pessoal, ele está ligado no sistema de irrigação do açaí. Eu vou deixar aqui um esquema para vocês entenderem, tá? Nós temos uma energia monofásica aqui na região, então nossa bomba ela é monofásica, ela gasta mais energia. Para nós tem sido um problema por conta da instabilidade dela, por ela ser monofásica, a queda de energia afeta muito ela, mas pela geração de energia em si, nós temos placas solares, então a nossa irrigação aí ela acaba ficando leve a conta de energia por conta disso, tá? Então nós temos uma bomba monofásica num poço de 60 metros. Pessoal, primeiro ponto sobre essa questão do poço, tá? Poços muito fundos é muito provável que eles vão ter um maior teor de ferro, pelo menos na nossa região. Então nós erramos nisso aí e eu recomendaria para alguém que está começando agora pensar em fazer não um poço muito fundo, mas 2 poços mais rasos com bombas menores, tá? Tanto porque você vai ter menos problema com ferro, quanto porque vai sair mais barato, quanto porque você vai ter uma redundância no seu sistema de irrigação. Se uma bomba pifar, eu tenho a outra para suprir ela enquanto a outra está consertando, certo? Então, foi um erro, erro de planejamento, não digo que não presta, é um sistema de irrigação que está funcionando bem para a gente. Mas se nós fôssemos começar hoje com a experiência que nós temos, nós mudaríamos isso, tá? Nós faríamos duas fontes de água para a gente, 2 poços com 2 bombas diferentes, interligando os setores que elas iriam irrigar para caso acontecesse um problema em uma, nós fazermos na outra. Mas hoje está dessa forma, um poço de 60 metros com uma bomba de 8 CV monofásica, certo? Cada setor nosso de irrigação do açaí, contando com o maracujá também, nós temos aí pontos de irrigação que são gotejadores em torno de 2.000 a 2.500 gotejadores em cada setor, tá? E o nosso ponto de captação de água está bem no alto, então a gente tem ainda a ajuda da gravidade para empurrar, além da bomba, essa água para os nossos setores, tá certo? Eu vou mostrar na tela, eu vou mostrar o esqueminha com as dimensões para vocês terem uma noção de como está essa nossa irrigação organizada no mapa, tá? Então, o que acontece é o seguinte, quando nós ligamos a bomba, ela vai irrigar
tanto o maracujá quanto o açaí, dependendo do setor que nós selecionarmos. Nós temos 4 setores, que a gente usa registros manuais para poder fazer isso. Hoje, agora falando um pouquinho sobre a automação do nosso sistema. Hoje, a automação do nosso sistema de irrigação, como eu vou mostrar para vocês, ele é basicamente de ligar e desligar dependendo do dia da semana. Então, todo dia da semana tem uma configuração para ligar em um certo horário e desligar em outro horário. Mas a mudança de setores é manual. Por quê? Porque existe a forma de você usar válvulas solenoides para poder fazer essa mudança automática. Mas elas são pouco caras, tá? Então é um investimento alto para ser feito para a gente otimizar isso aí. Então, por enquanto, nós preferimos automatizar somente a ligar e desligar ela, que já quebra um bom galho para a gente, tá? E a gente faz a mudança manual dos setores. Nós deixamos irrigando aí cada dia 1 hora cada setor, tá? Então a gente joga em torno de 16 litros por dia do maracujá, certo? Como nós fazemos para nos guiar sobre essa questão da água, né? Porque, por exemplo, se chove, Ricardo, eu irrigo ou não irrigo? Como é que a gente vai saber isso aí, pessoal? Se eu jogo, vamos lá, vamos para a lógica. Se eu jogo 16 litros por dia para o meu maracujá, então, se chover 16 litros no dia, eu não preciso irrigar. Acho que isso aí tá claro. Como é que eu vou saber se irrigou 16 dias? Ou 16 dias. Se choveu 16 litros no dia, né? 16 dias. Se choveu 16 litros no dia. A gente usa, pessoal, um instrumento que eu vou mostrar já já para vocês, o pluviômetro, tá? Se bate ali no meu pluviômetro no início do dia, em torno de 15, 16 milímetros de água, se tá lá marcando 15 a 16 milímetros, eu não vou precisar irrigar, porque 1 milímetro de chuva, pessoal, é 1 litro de água por metro quadrado. Significa que em 1 metro quadrado de área choveu 1 litro. Então, se chove lá 15, 16 milímetros, choveu 15 litros por metro quadrado. Então, teoricamente, vai estar irrigado o meu pomar, tá? Então, eu desligo meu sistema de irrigação, não preciso irrigar naquele dia, certo? Beleza. Tem como automatizar isso aí também para fazer automático? Tem. Tem pluviômetros eletrônicos que fazem isso. O nosso não é eletrônico, como eu vou mostrar para vocês já já, tá? Então a lógica é o seguinte, pessoal. O que acontece? Vamos lá. Vamos supor que é o seguinte. Segunda-feira. Domingo para segunda não choveu nada. Então, segunda-feira de manhã, fui lá cedinho, olhei meu pluviômetro e estava marcando lá 0. Beleza. Eu nem mexo no meu sistema de irrigação, porque ele vai irrigar automaticamente. Agora, de segunda para terça, ou na própria segunda, no meio da tarde, no final do dia, choveu depois que eu irriguei. O que eu faço? Eu faço o seguinte, pessoal. Se bateu esse valor depois que eu irriguei, mesmo assim eu sigo a lógica de no dia seguinte não irrigar. Certo? Ou seja, irriguei de 6 da manhã até 7 da manhã. 3 da tarde choveu e bateu os 16 milímetros lá. Na terça eu não irrigo. Certo? Na terça eu não irrigo. Então essa é a lógica que a gente vai usar e a gente está sempre olhando lá o nosso pluviômetro, certo? Bom, agora então que está entendido como é que é a lógica por trás, né? Já fiz uma introdução básica, deixa eu mostrar para vocês como é que está feito na prática o nosso sistema de irrigação aqui do pomar para vocês poderem tomar como base para o sistema de vocês. Vamos lá, pessoal, vamos começar a falar aqui então sobre a nossa irrigação. Primeira coisa é o seguinte, pessoal, deixa eu explicar para vocês a dinâmica, né? Aqui a gente tem nosso poço artesiano, tá certo? Um poço aí de 60 metros, aproximadamente 60 metros, tá? É um poço aí que a gente já determinou a vazão dele. A vazão dele fica em torno de 38 metros cúbicos aí por hora, tá? Então tem uma boa vazão. Ele sai aqui nesse cano e a gente começa a dividir os setores, tá? Aqui a gente tem 2 setores para cá e 2 setores para lá, tá bom? O que acontece é o seguinte, pessoal, esses 2 setores nossos aqui, hoje eles estão só irrigando o açaí. Então os canos cruzam o nosso plantio inteirinho e vão para o açaí. Já para esse outro lado aqui, nós temos mais outros 2 setores. Aqui, ó, os registros. Esses 2 setores aqui, pessoal, bem ali
ir bem aqui, eles têm as nossas linhas de maracujá, o nosso pomar do maracujá dentro do sistema de irrigação deles. Então, se eu abrir um desses registros aqui, eles vão irrigar um lado do pomar ou o outro, certo? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, deixa eu ver qual lado que eu vou irrigar. Tá, vou irrigar o outro lado de lá. Então, pensando aqui qual que ia fazer, esse aqui fica melhor. Então, vou abrir ele aqui. Certo? E agora, vou lá pro a nossa bomba aqui fazer ligar ela, né? Acionar a nossa bomba. Sempre importante, pessoal, lembrar que é o seguinte: a gente tem que abrir os nossos registros antes de ligar a bomba, tá? Então, se eu se eu acionar a bomba com registros fechados, a pressão pode ser grande no sistema, pode travar a bomba, pode estourar a tubulação, enfim. Então, muito importante deixar os setores abertos. A gente abriu aquele dali, né, que eu mostrei para vocês, e os outros ficaram fechados, tá? Então a água vai fluir para aquele de lá. Então, aqui, ó, a gente entra aqui no nosso poço, nosso painel da nossa bomba. A gente tem aqui, ó, pessoal, ele tá até desligado o painel, vou ter que ligar lá ele. A gente tem um temporizador aqui, tá, pessoal? A gente coloca um temporizador aqui, ó, que a gente consegue fazer a configuração deles em dias e horas de quanto tempo a gente quer irrigar. Ou seja, eu não vou mexer aqui porque eu sempre esqueço como faz essa configuração, então tem que fazer com calma. Mas a gente escolhe o dia e diz o início que vai começar a irrigar até a hora que vai parar. Aí ele liga e desliga a bomba de acordo com o dia da semana, tá? Então é muito bacaninha esse nosso temporizador aqui. Deixa eu dar uma ligada aqui no painel da bomba pra gente fazer o acionamento dela. Pronto, tá ligado nosso painel já aqui, já tá passando voltagem, 250 tá batendo, né? Lembrando que nossa energia ela é monofásica, tá, pessoal? E acaba que exige uma voltagem alta aqui para poder acionar a bomba. Então, eu vou lá, a gente tem até um painel aqui lateral que a gente tá configurando ele para poder não ficar mexendo direto nesse painel, porque tem risco, né, pessoal? Então, a gente tá fazendo esse painel aqui paralelo para evitar isso aí. Aqui nós temos a chave do automático, ou seja, se a gente deixar plugado no automático, ele vai obedecer o nosso timer. Aqui a gente desligou porque a gente quase não está usando, tá chovendo muito aqui na região, então a gente deixa desligado. Se a gente deixar no automático, segue isso aqui, senão a gente vai no manual. O vídeo cortou bem na hora que eu ia ligar a bomba, mas tá ligado, já funcionando aqui nossa bomba direitinho. Então, vamos para cá para fora. Seguir aqui a nossa irrigação. No meio do caminho, pessoal, tem um detalhe muito importante que vocês podem ter reparado aqui no nosso sistema de irrigação, são essas varetinhas aqui com esse cabeçotezinho aqui, né? Isso aqui, pessoal, fica, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, isso aqui a gente chama de ventosa, tá certo? A gente faz isso aqui, pessoal, ligado no nosso cano principal, ó. Para quê? Essas ventosas, pessoal, elas permitem que o ar que está dentro da tubulação saia da tubulação por essas ventosas. Então, quando nós ligamos nossa bomba e a água vem, ela vai empurrando uma coluna de ar. E essas ventosas permitem que essa coluna de ar saia da nossa tubulação. Isso é interessante, pessoal, porque se esse ar chegar em um ponto que não tem por onde ele sair, ele pode quebrar nossa tubulação, rachar nossa tubulação. Então isso aqui é muito importante, tá? Tanto quando a gente liga a nossa irrigação, que a gente liga ela e ele vem empurrando, quanto na volta, pessoal, porque na volta a água que a gente estava empurrando, ela vai normalmente descer, né? Ainda mais se você tiver numa área inclinada, essa água vai descer pela tubulação todinha de novo. E essa vinda da água pela tubulação causa como se fosse um vácuo, como se fosse uma oscilação de ar dentro da tubulação, né? Ela puxa o ar de fora para dentro da tubulação. E aí, o que acontece é o seguinte: esse ar de fora, pessoal, se não tiver por onde ele sair também, por onde fazer vamos dizer assim, esse suspiro,
O que acontece é que ele pode também comprimir nossa tubulação ao ponto de quebrar ela. Então essas ventosas aqui que vocês estão vendo, pessoal, é muito importante a gente distribuir elas ao longo do nosso sistema de irrigação, tá? Então, aqui ó, pessoal, eu vim de lá até aqui, ó, que é o nossa tubulação passando, ó. Nossa tubulação aqui de irrigação seguindo para o açaí. E aqui nós temos, ó, a união, a junção, ó, do nosso setor aqui, ó, a junção dele, que leva justamente para o nosso pomar de maracujá. Tá vendo? Nós temos várias uniões dessa aqui que eu tô falando para vocês, espalhadas ao longo do nosso sistema de irrigação para puxar para o maracujá. Por quê? Por que nós não fizemos somente uma e a mangueira vai até o final do pomar? Porque é o seguinte, pessoal, quanto maior a minha linha, menor a minha pressão dentro dela, ou então eu vou ter mais gotejadores. Porque é o seguinte, pessoal, se eu colocar uma linha muito grande de irrigação, eu vou ter muitos gotejadores, né? E pode acabar ocorrendo de que eu vou ter falta de pressão ou falta até de vazão na minha mangueira para poder abastecer eles corretamente, certo? Então a gente divide isso para que a gente tenha um número aí bom de plantas por setor de irrigação, para que nenhum deles fique sobrecarregado. Então agora deixa eu passar aqui para dentro do nosso pomar de maracujá para vocês verem, mas aqui até dá para ver, ó, nosso pomar de maracujá aqui e o nosso gotejamento aqui funcionando, ó, jogando água aqui para nossa irrigação no maracujá. Deixa eu passar para cá para dentro que fica mais legal de ver. Ó, tô aqui no nosso pomar de maracujá e aqui eu vou pegar um gotejador para dar uma olhada. Aqui, ó, deixa eu tirar esse mato aqui de volta. E aqui, ó, conseguem ver? Jogando água aqui no nosso pomar, certo? Agora que vocês já entenderam como é que funciona o nosso sistema de irrigação, que é um sistema de irrigação via gotejamento, né? Repetir aqui para vocês darem uma olhada melhor como é que ele funciona. É um gotejamento de alta vazão, tá, pessoal? A gente está jogando aqui em torno de 16 litros hora para nossa planta, tá? Que é aquele valor que eu falei para vocês, que a gente joga em torno de 16 litros por dia, porque a gente deixa irrigando somente 1 hora, né? Então o que acontece, pessoal? Vocês podem estar se perguntando aqui, né? Ricardo, por que irrigação por gotejamento e não por microaspersão ou por aspersão maior, né? Aquela aspersão que fica a bailarina grande aqui girando. Primeiro porque, pessoal, a irrigação localizada, seja ela gotejamento ou microaspersão, ela tem um melhor aproveitamento pela planta, né, do que a aspersão convencional, que é com a bailarina grande, certo? Segundo, porque é o seguinte, o maracujá, ele não tem um raio de abrangência de raízes muito grande. Então não tem necessidade de eu irrigar um raio muito grande também, porque eu vou estar jogando água fora, vou ter um baixo aproveitamento, certo? Então, essa irrigação via gotejamento é muito interessante por conta desses fatores, do bom aproveitamento que a planta vai ter. Aí você pode estar se perguntando, beleza, Ricardo, mas por que gotejamento e não a microaspersão, tá? Dois motivos, tá, pessoal? Dois motivos basicamente. A microaspersão, que a microaspersão também é uma irrigação localizada, tá, pessoal? Ela irriga num raio pequeno, então ela ainda é considerada uma irrigação localizada. A microaspersão, pessoal, ela exige uma pressão no sistema de irrigação que o nosso sistema de irrigação não consegue fornecer, tá? Pelo menos não consegue fornecer de forma uniforme. Então não é interessante para a gente colocar isso, porque nós vamos ter um descompasso muito grande na nossa irrigação se nós fizéssemos com microaspersão, tá? Nosso sistema de irrigação ele tem uma pressão baixa de funcionamento. Então estamos até tentando melhorar essa pressão dele, mas é uma coisa um pouco mais complicada do que simplesmente ir lá e fazer. A gente tem que fazer alguns cálculos, alguns balanceamentos, tá? Esse é o primeiro motivo, tá? Então a gente opta pelo gotejamento porque ele consegue trabalhar bem com uma pressão baixa.
Segundo porque, pessoal, com o gotejamento a gente evita qualquer tipo de encharcamento na nossa espaldeira do maracujá, né? Qualquer encharcamento aqui na nossa espaldeira, porque a microaspersão ela pode estar irrigando e molhando, querendo ou não, as partes mais baixas do seu pomar de maracujá. Isso, pessoal, pode formar um microclima e pode favorecer aí também a incidência de pragas, tá? Então, o gotejamento ele evita esse tipo de coisa. Você está vendo que não está molhando nada aqui por cima, está simplesmente molhando o solo, que é o que interessa para a gente, certo? Não é interessante ficar molhando planta. Os nossos ramos aqui, o ideal é que eles estejam secos, tá? Que a gente não fique jogando água neles e não acumule água dentro deles, dentro da nossa espaldeira, no caso, né? Para evitar qualquer tipo de microclima e evitar um ambiente propício para o desenvolvimento de pragas e de doenças. Então, a gente gosta muito de trabalhar com a irrigação por gotejamento aqui no maracujá por conta disso tudo. Outra coisa, pessoal, que eu dou, que é uma dica muito importante, é que quando vocês forem procurar gotejadores, microaspersores e aspersores convencionais, caso vocês não queiram fazer irrigação localizada, é muito interessante vocês procurarem equipamentos que possam ser ajustáveis, tá? Esse nosso gotejador, a gente consegue enroscar ele ou desenroscar caso a gente queira jogar menos ou mais água. Isso é interessante, pessoal, porque se você estiver fazendo um sistema de irrigação por conta própria, você pode ir ajustando ele de tal forma que é o seguinte, ajustei eles mais folgado para jogar mais água, mas lá no final do meu sistema de irrigação faltou água. Então eu posso ajustar esses aqui para que eles joguem menos água, para que eu tenha vazão para chegar no final, tá? Então esses ajustáveis são muito interessantes porque eles permitem essa flexibilidade no seu projeto, tá? Mas beleza, então o nosso sistema de irrigação está funcionando dessa forma. Vamos falar agora um pouquinho sobre os desafios que a gente encontra nesse nosso sistema, para vocês entenderem Ricardo, quero fazer um parecido com o teu. Tudo bem, mas você tem que entender que existem desafios, limitações, preocupações que a gente tem que ter também, certo? Funciona muito bem, gostamos muito do resultado, mas tem coisas para serem melhoradas, tá? Primeira delas, pessoal, um desafio, né? Gotejamento, pessoal, ele tem uma suscetibilidade maior a entupimentos, tá certo? Sejam eles entupimentos tem até um corte na mangueira que eu vou ter que resolver aqui. Primeiro deles, entupimento por conta de ferro na água, tá? É muito comum a gente encontrar poços artesianos que tem um alto teor de ferro na água. Isso aí, pessoal, ao longo do tempo vai causando entupimento nos gotejadores, certo? Então, é uma coisa que a gente está muito de olho e que nós temos que fazer o tratamento desse nosso sistema de irrigação para evitar esse tipo de coisa. Nós já encontramos algumas soluções provisórias para isso, que eu vou mostrar agora para vocês, que é a válvula autolimpante, tá? Vou mostrar já para vocês isso e o que ela faz, tá? Aqui, ó, pessoal, deixa eu mostrar para vocês o que é essa válvula autolimpante que eu tô falando. É isso aqui, ó, que a gente bota no final da nossa mangueira de irrigação, certo? O que acontece? Agora, vocês podem ver, ó, ela tá até fechada, mas dando uma vazadinha, né? Quando o nosso sistema tá pressurizado, como tá agora, essa válvula ela fecha, tá certo? Ela deixa o ar sair e a sujeira que estava dentro do sistema sair, tá certo? E quando ele pressuriza, ela fecha. Ou seja, quando ele enche de água, ela fecha. Quando o nosso sistema despressuriza, ela abre. E aí, ó, o que acontece? Tá vendo? Aqui, ó, é como se tivesse aberto nossa mangueira e agora pressurizou e ela fecha. Qual é a vantagem disso aqui, pessoal? Dessa nossa válvula? Como o próprio nome está dizendo, ela é autolimpante. Então, a água que fica aqui no nosso sistema de irrigação quando nós fechamos, ela sai todinha por essa válvula quando o nosso sistema despressuriza. Então, ela limpa, de certa forma, o nosso sistema de irrigação para que não tenha acúmulo de água aqui dentro. E esse acúmulo de água, se tiver alto teor de ferro, pode causar entupimento na sua irrigação. Então, essa válvula aqui ajuda muito nisso aí, tá? E quando você pressuriza seu sistema de irrigação, quando você liga ele, ela vai estar aberta e a água nova vai empurrando a água antiga e o que tinha de sujo dentro dele. Então essa válvula aqui, ó, como eu tô falando para vocês,
ela ajuda muito na limpeza do sistema e com essa preocupação que eu falei para vocês agora. O outro ponto, pessoal, que pode causar entupimento também são detritos dentro do seu sistema de irrigação. Areia, né, sujeira, terra, restos de adubo, caso você use a fertirrigação. Então, essa válvula autolimpante resolve muito isso aí. Mas também é muito interessante você colocar filtros na sua irrigação. Nós ainda não colocamos no nosso, porque nós vamos fazer nossa fertirrigação ainda esse ano, se Deus quiser. E nós vamos precisar colocar esse filtro. Então não adianta a gente fazer alguma coisa agora e desfazer depois. Essa aqui então é a primeira preocupação que a gente tem que ter em relação aos entupimentos, tá? Segunda preocupação que eu acabei de mostrar para vocês, corte na nossa irrigação. Como as mangueiras ficam suspensas e nosso pomar ele não é um pomar, como vocês podem ver aqui, sem mato, a gente mantém ele coberto, né, com mato vivo, com cobertura morta, etc. É natural que as mangueiras elas vão sumindo e a gente tem que ir com o tempo suspendendo elas, tirando elas debaixo desse mato. Caso contrário, pessoal, a gente vai estar roçando e pode ser que a mangueira tenha se curvado um pouquinho e quando passa com a roçadeira, já era, decepou a nossa mangueira, tá? Mas isso aí, na verdade, pessoal, não é nenhuma preocupação exclusiva desse tipo de irrigação que a gente está mostrando aqui. Todo sistema de irrigação que você trabalha com mangueiras de irrigação, você vai ter que ter esse trabalho, vai ter que ter esse cuidado, né? Nós estamos desenvolvendo aí uma ideia, né, sobre suspender essas nossas mangueiras de irrigação para que elas fiquem acima do nível do mato e a gente não tenha esse problema de cortar elas. Vamos fazer o teste ao longo desses meses e quando sair o resultado direitinho eu mostro para vocês, tá? Então, basicamente aí, pessoal, são esses cuidados aí grandes que a gente tem que ter em relação ao sistema de irrigação, tá? Agora, além dessa questão da água chegar, existem as preocupações que a gente tem que ter em relação ao nosso sistema elétrico, né? Porque nós já tivemos problema com nossas bombas aqui, já até mostrei isso em outros vídeos, da nossa instalação elétrica não ficar bem feita, ou então ter algum problema na energia local e arrebentar sua bomba. Então é muito interessante você procurar um bom eletricista, às vezes até um engenheiro, para trocar uma ideia de como você pode proteger seu sistema de irrigação. Porque se o seu sistema de irrigação está aqui e a bomba pifar, não serviu de nada o seu investimento, né? Nós já tivemos um problema grave com isso aí, tá certo? E nós não queremos mais passar por isso nós vamos fazer um reajuste todo de nossa irrigação em termos de proteção do sistema e eu vou postar aqui no canal para vocês. Para quem pode estar se perguntando, Ricardo, e a fertirrigação? Como é que eu vou fazer nesse teu tipo de irrigação que tu estás fazendo aí? Tem como fazer a fertirrigação? Tem, tá, pessoal? Tem sim como fazer a fertirrigação nesse nosso sistema, tá bom? Inclusive, o gotejamento é muito interessante para você poder fazer a fertirrigação, tá? Microaspersão ainda é interessante, mas quando você já vai para aspersão, já não é tão interessante você fazer fertirrigação, porque vai estar jogando muito adubo fora. Então, nesse sistema localizado, do jeito que nós estamos fazendo, dá sim para fazer um sistema de fertirrigação. E se Deus quiser, esse ano nós vamos fazer e vou mostrar para vocês todo o projeto, desde o planejamento até a implantação dele, tá? Outra coisa que vocês podem estar se perguntando também aí, né, pessoal, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, não deixou seu like, não deixou seu comentário, tá de brincadeira comigo, né? Assistiu o vídeo todinho e não vai fazer um negocinho que não cobra nada de graça e me ajuda, que você não sabe o quanto isso me ajuda. Então, vai lá, se inscreve, deixa seu like, deixa o comentário, tá bom? Aqui na descrição e no comentário fixado vão ter nossos links aí para vocês acessarem nossos links de clube de membros, dos vídeos que nós referenciamos aqui, dos materiais que nós usamos como base, tá? E também para você adquirir seu plano na Agric Online, para você começar a assistir os cursos e se tornar um produtor cada vez mais completo, tá bom? Usando o cupom Imperial, como sempre, beleza? Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até lá!